Eu queria muito que vocês abrissem o coração para receber a palavra do Senhor. Eu vou tentar ser o mais claro possível, mas eu tenho certeza que a própria palavra, ela esclarece tudo. Por favor, abra as Sagradas Escrituras em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, verso 1. Nós precisamos resolver esse assunto. Nós precisamos voltar para a compreensão de quem somos em Cristo e o que Ele conquistou por nós. Glória a Deus. Glória a Deus pela graça de Deus. Glória a Deus pela justificação do Senhor que nos garante acesso ao trono da graça do Senhor. Glória a Deus que nos meus piores dias e dias de condenação, o trono da graça se apresentou trazendo misericórdia, amor, virtudes. Glória a Deus. Glória a Deus que o meu Deus não muda porque eu mudo. Glória a Deus porque o meu Deus não fica com raiva quando eu fico. Glória a Deus que o meu Deus não se desvia quando eu me desvio. Glória a Deus que a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Romanos 5:1 diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência é esperança. Ora, a perseverança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Glória a Deus. Não tem como, meus amados, eu ser duas ou ter duas identidades ao mesmo tempo. Eu não posso ser pecador e ser santo ao mesmo tempo. Eu não posso ser pecador e justo ao mesmo tempo. Durante tantos anos nós temos aprendido pela doutrina tradicional que somos pecadores, como se fosse uma forma de expressão para se alcançar uma humildade diante de Deus. Eu sou pecador. Não. Eu sou santo, lavado e remido com o sangue de Jesus, justificado pelo sangue da aliança na cruz do Calvário derramado. Eu não posso ser pecador, identidade, e santo ao mesmo tempo, porque o que significa santo? Sem mácula, sem mancha, completamente separado, puro. Mas pastor, me explique, porque nós pecamos. Sim, nós pecamos. Em 1 João fala que aquele que diz que não tem nenhum pecado, a verdade não está nele. Então eu não estou dizendo que nós não pecamos. Eu não estou dizendo que nós não falhamos. O que eu estou dizendo é que nós somos santos que pecam. A identidade nossa foi mudada porque fomos justificados. E o que é a justificação? É um ato direto do tribunal de Deus, que não pode, em hipótese nenhuma, contemplar processualidade. A nossa justificação é um ato instantâneo, declarado pelo cetro de Deus, quando Jesus Cristo de Nazaré morre naquela cruz e toma o nosso lugar. Ele nos declara justos diante de Deus. Por quê? Porque o sangue dele foi vertido no lugar do céu. Então, uma vez que ele me justifica, ele toma o meu lugar. Eu, todo sujo, lameado, sou empurrado pela sua graça, sou empurrado pela sua misericórdia. Ele assume a minha posição, ele assume a minha lama, ele assume o meu passado, ele assume o meu presente, ele assume o meu futuro, ele assume os meus vacilos, ele assume o meu adultério, ele assume a minha prostituição, ele assume a minha bebedice, ele assume a minha natureza pecaminosa e me coloca na natureza dele, a natureza de Cristo. É isso que ele faz. Logo, se estou diante de um tribunal e um juiz vai julgar a causa, e eu sou o culpado, Jesus me empurra, assume o meu lugar e me isenta de toda a culpa, sou eu culpado? Quem
quem passa a ser o culpado? Por isso que ele morreu. Por isso que ele foi julgado. E quando ele chega no inferno, o inferno jubila. Derrotamos o Filho de Deus. Derrotamos. Olha só onde ele está. Acabado, terminado. Porque o inferno tem direito de receber pecadores e segurá-los lá. Esse é o pagamento. Só que quando eles olham para Jesus e eles se aproximam de Jesus, e vai se aproximando de Jesus, eles percebem que na individualidade Jesus nunca cometeu um pecado. O inferno recebe porque o pecado do mundo inteiro estava sobre ele, mas o inferno não tem poder de segurá-lo, porque ele mesmo não cometeu pecado. Quer dizer que ele fez o pagamento legal. O inferno perde a humanidade e o inferno perde Jesus. Glória a Deus. Ó morte, onde está a sua vitória? Jesus ressuscitou. Ressuscitou para quê? Para te dar uma nova identidade, para te dar um novo curso, para que você não se sinta mais condenado, culpado, inferiorizado. Ele te livrou da condenação completa, ele te livrou da maldição completa, para que possamos viver essa vida, viver o nosso casamento com os nossos filhos, na igreja, no relacionamento com Deus, fora do legalismo e do coronelismo de muitos pastores, fora de muito legalismo que acontece dentro da igreja, que faz você se sentir o pior homem da face da terra. Você entra nessa igreja e fala assim: meu Deus do céu, que igreja tão difícil de ficar nela, porque é tanta santidade e eu me sinto tão sujo. E aí eu olho para aquela placa Exit, e você é o melhor pecador que o mundo já viu, porque eu não consigo lidar com a lista e as regras de santidade denominacional que te oferecem. Não foi para isso que Cristo nos libertou? Logo entenda, se ele tomou o seu lugar, é para que você tome o lugar dele. Se ele assumiu a sua posição, é para que você assuma a posição dele. E qual é o lugar dele? Assentado em lugares celestiais junto ao Pai Santo. Isso é escritura, isso é Bíblia. Mas pastor, pelo amor de Deus, eu sempre pensei que eu sou um pecador. Eu falo para todo mundo, eu prego sobre isso. Me prove na Bíblia que eu não sou mais pecador por identidade. Identidade versus comportamento. Eu não sou mais pecador por ordem de identidade. Ainda peco por comportamento, mas a minha identidade foi completamente transformada. Mas eu preciso de uma escritura. Eu preciso de uma base bíblica para isso. Me acompanhe em Romanos 5, verso 8, por gentileza. Eu quero te dar essa base. 5:8. Glória a Deus, estava com saudade até de folhear a Bíblia. Aleluia. Daqui a pouquinho a gente volta para o pergaminho. Amém. Romanos 5, verso 8. Olha só o que diz. Como uma base bíblica para que você entenda que você não é mais esse miserável. Muitos cânticos foram feitos em cima da miséria humana, mas não são feitos em cima da glória de Deus no humano. Muitos cânticos são feitos para contemplar a desgraça humana, mas não contemplam a graça de Deus na vida do humano. Está errado. Nós precisamos rever como a gente constrói as nossas músicas, como nós formamos, como nós formamos a nossa poesia. É por isso que tem um monte de gente se sentindo miserável na igreja, porque quando ela frequenta e se sente mais miserável ainda, ao invés de encontrar uma mão bondosa que resgata, que consola, que ama, que ajunta, que aproxima. Olha só Romanos 5:8 que diz: mas Deus prova o seu amor. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Não é para com anjo, para com o ser humano. Ele prova o amor. Deus não precisa provar nada para ninguém, mas ele decide provar, porque ele ama. Quem ama não fica muito vaidoso com a reputação. Quem ama se entrega, quem ama fica nu, quem ama morre. Eu sempre digo que a defesa da reputação é o último estágio do seu orgulho. Quando você defende muito a sua reputação é porque você é muito orgulhoso. E também sempre disse que o arrependimento não pode ser para contemplar o seu orgulho também. Eu vou me arrepender porque eu estou muito orgulhoso de estar certo. Tem gente que gosta de estar certo porque gosta de estar certo, não porque ama estar certo. Não porque entende que estar certo é o correto, mas só para jogar na cara dos outros que está certo. Ele só tem a vaidade que ele está certo, mas não entende o que é estar certo.
o que é estar correto. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Ele provou. E como é que Ele prova? Com uma ação. Ninguém prova nada sem ação. Nós só conseguimos provar quando nos desprendemos de uma ação, de um argumento, de uma ideia provada em papel, de fatos que aconteceram. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo morreu por nós. Que Cristo morreu por nós. Sendo nós... Eu preciso que aumente aí essa tela, por favor, povo da tela, atenção na tela, vocês estão comigo, pregando comigo, aumente a tela, por favor. Em que Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Éramos pecadores. Éramos pecadores. Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Olha só o verso 9, que interessante. Olha o verso 9, nos traz para o presente. Muito mais agora. Verso 9, amados queridos. Verso 9. Muito mais agora que fomos justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Muito mais agora é presente. Deus prova o seu amor, se entregando por nós, Jesus morrendo por nós, quando éramos pecadores, passado. Ele morreu na cruz há mais de 2000 anos atrás, para resolver uma situação minha, de presente. Inclusive, o seu pecado foi perdoado antes de você nascer. Porque foi perdoado há mais de 2000 anos atrás. Você só precisa ralar desse perdão. Só precisa entrar no supermercado celestial e pegar o produto. Quando passa no caixa, eu quero pagar. Não, não precisa, foi dado de graça. Só levar. É só levar, é seu, é por direito. Já foi pago um alto preço por isso. O texto fala que ele se entrega quando éramos pecadores. Muito mais agora sendo o quê? Justificados. Significa que eu não sou mais pecador, eu sou justo. Eu ainda peco. Eu falho. Mas diante do Senhor Deus, quando Ele olha para mim, Ele vê Jesus. E diante do Senhor Deus, quando Ele olha para Jesus, à sua destra, Ele não vê Jesus, Ele vê você. É por isso que quando Ele ressuscitou, Ele leva a matéria humana, Ele leva o corpo humano, para que o humano se assente em lugares celestiais, juntamente com Deus. Você não está assentado nos lugares celestiais agora nesse momento geograficamente, você, o seu corpo, mas o seu corpo está sendo representado pelo corpo humano de Jesus, assentado no lugar celestial. Então quando Deus olha para Jesus, Jesus olha para você: eu já paguei, eu já fiz. E aí é por isso que nós somos salvos da ira. Da ira de quem que está escrito? Seremos salvos da ira de Deus. Então o Senhor não nos salvou do pecado. O Senhor não nos salvou do diabo, tanto que você lida com ele todo dia. O Senhor nos salvou dele mesmo, porque o pecado nos afastava de Deus, porque o lameado que éramos nos afastava de Deus, porque Deus é santo e Ele não pode lidar com isso. Então o que Ele fez? Para nos salvar dele, Ele mesmo enviou o Filho para nos salvar dele. Ele veio para nos salvar dele, para que então o acesso pudesse ser reconstruído. E quando Ele olhasse para você, ele viesse a ver Jesus. Então não pense que Ele te abençoa pelo seu jejum. Não pense que Ele te abençoa porque você ora muito. Isso tudo faz parte de pessoas maduras que se relacionam com Deus. Não pense que Ele te perdoa porque você é um grande frequentador de campanhas. Não pense que Ele te abençoa por causa do seu alto nível de sacrifício. Nós os apresentamos como sacrifícios vivos a Deus, porque fomos salvos. E porque fomos salvos, essa salvação grita comportamentos de entrega. Eu me entrego a Ti, Senhor. Não porque a lei, não porque eu preciso para ser mais perdoado, mais amado, menos amado. Não, eu me entrego a Ti porque a Sua salvação gera em mim o desejo do sacrifício.
Eu não dizimo para ser mais abençoado. Abraão não fez isso. Abraão entregou 10% de tudo que ele já tinha. Então ele não dizima para ter tudo, porque ele tem tudo pela graça de Deus. Então ele demonstra gratidão em 10%. Ele não paga as contas dele primeiro. Ele entrega primeiro. Porque quem entrega primeiro sabe que o princípio da primícia será honrado. Aleluia. Eu sou justo, eu não sou pecador. A minha identidade foi restaurada no Senhor. Não importa o que homens dizem, preguem, eu sou tudo aquilo que a palavra diz que eu sou. Abra sua Bíblia por gentileza. Em Gálatas. Gálatas capítulo 3. Gálatas, estou tão feliz. Gálatas capítulo 3. Não tem esboço hoje, tem Bíblia. 3:13. Olha só o que Cristo fez por você. Olha só. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Que maldição era essa? Porque não conseguíamos cumprir a lei mosaica, para então merecermos algo de Deus. Não conseguimos. Então o que vinha? Maldição. O que vinha? Consequência. Porque no Antigo Testamento, dentro da lei mosaica, a parada era: você faz primeiro, depois Deus fará por você. Por exemplo, 2 de Crônicas: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, então, olha a lista antes. Se o meu povo, vamos gente comigo, se o meu povo, então cara, Deus só vai te ouvir depois de você cumprir 3 regras: se humilhar, e orar, e se converter dos seus maus caminhos. Aí Deus te ouve. Pergunta: você consegue resolver a sua vida sozinho? Você consegue se converter para depois Deus te ouvir? Você precisa que Deus te ouça primeiro, porque é a bondade de Deus que te guia ao arrependimento. Eu disse que é a bondade de Deus que te guia ao arrependimento. É experimentar o amor de Deus que te converte a Ele. Não é a regra, não é a lei. Observe só que a mulher adúltera é apresentada diante do Senhor pelos seus acusadores. Ali está a síndrome predador presa. Predador presa. A presa é a mulher. Os predadores são aqueles que estavam acusando ela de um adultério. Mas na lei mosaica diz que não somente ela deveria ser apresentada, mas quem adulterou com ela. Porque que só ela foi apresentada. E quem apresenta é o marido. O marido que apresenta. Então, sendo jogada diante do Senhor, o Senhor escrevendo com o seu dedo em um terreno pedregoso. A Bíblia fala sobre uma areia, mas é um terreno cheio de areia, mas de pedra. E ele escrevendo com o seu dedo. Eles disseram: o que devemos fazer com essa mulher? Porque na verdade o alvo não era a mulher, o alvo era Jesus. Para matar a graça, a lei mata qualquer um. Para matar o que Jesus está fazendo na sua vida, a lei mata você, mata qualquer um. Não se importa. O que devemos fazer com ela? A lei de Moisés diz que ela deva ser apedrejada. E o Senhor que diz? Predador presa. Jesus é fera. O que Jesus fez? Ele levanta a âncora dos predadores, pega o barquinho deles e vira para eles mesmos e torna eles presa. Retira o foco de presa da mulher e torna quem estava sendo predador presa, dizendo: quem não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Então, olhando para si, depois da âncora levantada, eles começam a abandonar a pedra. Não está na Bíblia, mas alguns historicistas acreditam que quando o marido abandona a pedra, o julgamento não pode continuar. Então o primeiro a abandonar a pedra foi o marido. Ele abandonando a pedra, todos começaram a abandonar, porque o marido, olhando para si, percebeu que ele também tinha pecado. E aquela mulher foi liberta. Na palavra de Deus,
não consta em nenhum momento que essa mulher, para ser liberta por Jesus, implorou a Jesus por perdão. A palavra do Senhor fala que ela estava calada, apresentada para ser sacrificada. Ela não fala nada, ela não expressa nenhum tipo de sentimento de conversão, não que seria notório naquele momento. Jesus salva ela sem ela falar nada. Jesus demonstra bondade sem a garantia que no futuro ela não viesse a cair de novo. Jesus encontra ela com a bondade dele, e a bondade dele gera nela o arrependimento necessário. Você vê, ele não precisa do seu arrependimento para te abençoar, para agir com bondade, mas a bondade dele não te deixa sem arrependimento. Zaqueu, nós falamos 2 domingos atrás sobre isso. Zaqueu, Jesus entra na casa de Zaqueu, e sem Jesus falar nada, Zaqueu começa a falar: Senhor, se porventura eu roubei alguém, eu devolvo 4 vezes mais, e dou a metade dos meus bens para os pobres. O verdadeiro arrependido, ele não só restitui, mas ele restitui em dobro. O verdadeiro arrependido, ele repara o dano. Ele não é um arrependido discursivamente. Ele não pede perdão só de palavras. Ele busca reparar o dano que ele causou. Esse é o verdadeiro arrependimento. Mas ele não se arrependeu para que Jesus o salvasse. Embora Jesus tenha dito para ele, depois da expressão dele: hoje chegou salvação em sua... Tudo bem, então pastor, então veio depois que ele disse. Mas Jesus entrou antes que ele disse. E quem é a salvação? Quem é a graça? Então a graça de Deus entrou na casa de Zaqueu, provocando silenciosamente um discurso transformador. A graça invade a nossa vida e nos constrange, nos abençoa, ao ponto de nós olharmos para ela e falar assim: eu tenho que mudar minha vida. A graça de Deus provoca uma mudança generalizada na sua vida. Não é a regra, é a graça. Você não quer os seus filhos te amando porque você colocou regra. Você não quer os seus filhos sendo obedientes a você porque você é um pai severo. Não. Você quer os seus filhos te honrando e te abençoando e sendo obedientes porque eles te amam. É o amor que gera a transformação. Eu disse que é o amor que gera a transformação. Nós não estamos mais debaixo dessa maldição de lei mosaica, porque ele foi pendurado no madeiro em meu lugar e no seu lugar. E é o que a Escritura diz: fazendo-se maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. E qual é a promessa do Espírito? Salvação. Quem merecia estar na cruz é você. Quem merecia experimentar maldição é você. Mas ele tomou o seu lugar. Eu chamo de o evangelho de Êxodo. Mas Êxodo é evangelho? Não é. Mas já estava contando uma boa notícia. Qual, pastor? Quando Moisés, ele fala com Deus na sarça ardente: Moisés, tira suas sandálias, porque isso aqui é um terreno santo. E Moisés foi se aproximando, e ele fala: quem é? Ele fala assim: eu sou o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tenho visto a aflição do meu povo no Egito, e eu quero ir ao encontro deles, eu quero resgatá-los, e eu vou usar você. Então Moisés começa com um monte de desculpa, e Deus provê a Arão para ajudá-lo. Mas uma coisa interessante, ele pega e fala assim, Moisés fala para Deus: mas como eles vão crer? E Deus fala: Moisés, o que você tem nas mãos? Deus sempre usa o que está na sua mão. Ele não usa o que está na mão do outro. Ele não usa o que ainda está por vir. Ele usa o que você tem. Como aquela mulher que só tinha um bocado de azeite, Deus usou o bocadinho que ela tinha e multiplicou em grande maneira. Deus, ele usa o que você tem na mão. Faz assim com a sua mão, faz assim. Agora, olhando para ela, perceba: o que eu tenho na minha mão? É o emprego que ele me deu? São os filhos que ele me deu? É o marido que ele me deu? O que eu tenho? É a qualificação que ele me deu? É a potencialidade que ele me deu? O que ele me deu? Deus vai fazer com que você prospere na graça que ele já te deu. Da graça que ele te deu, ele gera tudo que você precisa. Não tente prosperar fora da graça que ele te deu. Vai dar ruim, vai durar pouco.
Prospere na graça que Ele já te deu. Então Deus pergunta a Moisés: o que você tem na mão? Ele fala assim: um cajado. Ele falou assim: joga na terra. E se transformou em uma cobra. Podia ter se transformado num gatinho, num cachorrinho. Afinal de contas, cobra é símbolo de maldição. Desde o início em Gênesis: colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a semente da mulher. Está falando para quê? Para Satanás. Serpente, cobra. Maldita serás e a rastejarás. Maldição. Então, por que o cajado de Moisés se transforma numa grande serpente? Por que não num gatinho? Porque ali tem uma informação. Cruz é o símbolo de maldição. Todos que morriam na cruz, eles eram amaldiçoados. Era a pior morte na época do Império Romano. Jesus sofreu a pior morte. É por isso que Gálatas 3,13 diz: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Então cajado é madeira. Cajado é madeira. A madeira, cajado, se transforma numa cobra. Ou seja, Jesus na cruz, madeira, se fez maldição por nós, cobra. Assim como a cobra que foi levantada no deserto, e o povo passava, olhava para ela e era curado. E era curado. Esse foi o primeiro sinal. E qual é o primeiro sinal do evangelho de Êxodo? A mensagem da cruz. O evangelho do Senhor. O segundo sinal que ele deu a Moisés foi: coloca a mão no peito. Aí ele colocou. Tira a mão no peito. Tirou. Estava leprosa. Aí ele falou assim: volta a colocar a mão no peito. Ele colocou. Tira. Estava curada. O segundo sinal são prodígios e maravilhas. São curas. Então eu estou pregando o evangelho. Eu estou pregando o evangelho para minha família, para o meu pai, para minha mãe, para o meu tio, para minha tia, para o meu primo, para os meus amigos. Eu estou pregando o evangelho. E eles não entendem. Eles não querem aceitar e tudo. Beleza? Não desista de pregar, porque a bondade vai chegar. Agora, pode ser que eles creiam no segundo sinal. Qual é o segundo sinal? Cura. Um milagre acontecendo na sua casa. Um milagre acontecendo na sua vida. Eles vão olhar e falar assim: gente, não tem como negar. Deus está na vida dessa pessoa. Eu quero esse Deus. Mas vai que eles também não creiam. O Senhor Deus deu um terceiro sinal. E esse terceiro sinal ninguém prega direito. Não leem. O terceiro sinal é o seguinte: se eles não crerem no primeiro sinal e no segundo, está escrito, vai lá em Êxodo que você vai, está escrito. Então, quem sabe eles crerão no terceiro sinal. Vá até o rio Nilo, tome das suas águas e jogue na terra seca. E essas águas se transformarão em sangue. O que isso significa? Primeiro sinal, mensagem da cruz. Segundo sinal, curas, prodígios, maravilhas. E terceiro sinal, nunca desista de pregar e continue jogando água em terra seca. Ser humano sem Espírito Santo é terra seca. Vai chegar um momento que é tanta água, porque uma terra seca não nega água, vai se transformar em sangue, que é o sangue de Jesus, salvando essa pessoa. Evangelho de Êxodo está apontando para Jesus. Ele se fez maldição em meu lugar, para que eu não viesse mais experimentar as maldições em não cumprir regras e regulamentos da lei mosaica. Eu cumpro regras e regulamentos quando eu chego na igreja, de como a porta tem que estar, como a limpeza tem que ser. Regras são importantes no reino de Deus, no sentido de ordem, mas não para declarar a sua espiritualidade. A sua espiritualidade foi determinada em um fator instantâneo e declarativo por Jesus Cristo. Você é amado. Você é perdoado, você é justificado, você é favorecido. Não importa qual é o nível de pecado que você já tenha cometido, não importa qual é o nível de pecado que você irá cometer, existe perdão para você. A bondade de Deus foi externada para que você agarre ela quando você precisar. Hebreus 4,16 diz assim: acheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça. Esse trono não chama trono da lei, trono de julgamento severo. Não é tempo para isso. Esse trono se chama trono da graça, a fim de que vocês possam ser ajudados, graça e misericórdia serem dadas a vocês no tempo oportuno. Qual é o tempo oportuno de ser ajudado por graça e misericórdia? Quando você precisa. Eu disse quando você precisa. Logo então, a graça do Senhor é o sentido da nossa vida cristã. Não tem como eu me apoiar em regrinhas doutrinárias. Não tem como eu ser justiceiro. E posso dizer uma coisa: se Ele te salvou sem merecimento, partindo desse pressuposto, Ele salva quem Ele quer, do jeito que Ele quer, porque nem você merecia.
Então vamos parar com esse dedo julgador apontando para as pessoas e dizer, você não merece, não, porque a palavra, para com isso, deixa Deus ser o juiz da causa. Amém, queridos? Abrem Efésios capítulo 2. Daqui a pouquinho eu respondo a pergunta, Senhor, ô pastor, então quer dizer que a gente pode pecar à vontade, tudo, porque a bondade de Deus, daqui a pouquinho eu respondo isso aí, tá? Efésios 2, deixa eu firmar a sua identidade primeiro. Deixa eu firmar a sua identidade. Efésios 2, a partir do verso 1, eu quero ler com vocês, vamos lá? Efésios 2, a partir do verso 1. Ele nos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Você estava morto no seu delito, no seu pecado, e Ele te vivificou. Você não teve que fazer nada, você só teve que crer. Só teve que aceitar. Não, peraí que eu vou consertar minha vida toda primeiro, depois eu vou para Deus. Bem, se você consertar toda a sua vida primeiro, não venha para Deus, você já é Deus. Já resolveu a sua vida. Não, deixa eu arrumar um monte de coisa para depois eu vou. Não. Vem como estás, mas você não ficará como você chegou. Esse é o Evangelho. Ele não te aceita do jeito que você é. Porque se Ele te aceitasse do jeito que você é, não faria sentido o Evangelho transformador. Ele te aceita do jeito que você está. E transforma quem você é. Para que você se torne de acordo com aquilo que Ele deseja para a sua vida. Para a sua casa. Olha só. Nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe do poder do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Olha só. E éramos, olha como a Bíblia está tratando essa questão. Éramos o quê? Por natureza, filhos da ira. Eu não sou mais filho da ira. A Bíblia está falando que eu era filho da ira. Agora eu sou filho do Pai amado. Que me amou tanto, que se entregou por mim. Porque Deus amou o mundo. Mas tem a vida eterna. Eu sou filho da vida eterna. Eu sou filho da reconciliação. Eu sou filho da justificação. Eu sou filho do perdão. Eu sou filho do Deus de amor, porque Deus é amor. Eu sou filho de uma decisão sacrificial. Aleluia. Eu posso não me sentir, mas a palavra não contempla o seu sentimento, contempla o que Deus fez. Porque um dia eu me sinto salvo, outro dia eu não me sinto salvo. Um dia eu saio de casa salvinho da Silva. Alguém me corta no trânsito e eu dou um tchau. Aí eu falo, nossa, Jesus voltar agora eu fico. Eu saio salvinho. Quando eu chego em casa eu brigo com a mulher, meu Jesus voltar agora eu fico. É uma salvação rala, não é não? É uma salvação que contempla o seu comportamento. Deus me livre dessa salvação. Olha só. Entre ele e todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Deus, porém, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou. Vocês não estão ouvindo isso aqui. Estando nós ainda mortos em nossos delitos, pecados, nos vivificou com Cristo. É em Cristo, é por Cristo, é para Ele. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou com Ele, fazendo-nos assentar nas regiões celestiais. Essa é a base de que Ele leva o corpo dele representando o humano. Nós estamos assentados com Deus.
Ele nos representa. Não há condenação para aqueles que estão em... Será que podemos falar isso juntos? 1, 2, 3. Não há... Mais uma vez. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Mais uma vez. Não há condenação para aqueles que estão... Só mais uma vez. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Eu compus uma música. Eu não tenho mais voz, nem direito para pregar. Estou me esforçando tanto. Na verdade eu devia parar 2 meses para tratar minha voz. Tem que parar. Estou com 2 nódulos abertos nas cordas vocais. Eu me esforço para falar, crendo em Deus por cura. Mas eu não consigo parar de pregar. Mas eu vou ter que parar. Vou ter que parar pelo menos 2, 3 meses. Eu tenho que parar. Eu fiz uma música em 2017, quando eu estava passando por um tempo muito difícil. Ela fala assim: graça incomparável, surpreendente, entende a minha alma, sacia a minha sede, não há condenação, hoje eu sou livre, minha cruz Ele levou, e a sua dor foi o meu favor. Graça, graça, eu não mereço, mas eu recebo. Essa música ela foi gravada e está nas plataformas digitais por uma ministra de louvor da Igreja Católica. Chama Thalita Garcia. Você pode procurar aí agora. A música chama Graça, Thalita Garcia. E ela me liga e fala assim: pastor, eu sou católica. E ela é uma ministra de louvor muito expressiva na Igreja Católica. Eu disse: pastor, mas eu gostei tanto da música que o senhor compôs, o senhor permitiria que eu gravasse ela? É porque eu sou católica, pastor. Eu falei: ô, minha irmã, você é minha irmã católica. Assim como tem algumas coisinhas erradas por aí, tem por aqui também. Se você quer gravar, pode gravar. Então, pastor, normalmente eles cobram R$1.500 de permissão para gravar e 10% de direitos autorais. Quanto que o senhor me cobraria? Eu falei: nada. Não, pastor, não está certo. Talvez a música também não esteja certa. Graça. E assim ela gravou, está na plataforma. Você vê, em um momento onde eu me sentia completamente desqualificado, condenado, eu assentado no meu escritório pastoral em New Jersey, o Espírito Santo me tomou e disse: pegue uma caneta. E eu peguei a caneta e comecei a escrever, e saiu essa música. Graça incomparável. Tá vendo? Não estou dando conta de cantar. Bota um sol aí. Vai tocando. Surpreendente. Tá bom. Pois canta. Pois vocês ouvem a música. Estou sem voz para cantar. Thalita Garcia. Graça. 8, versículo 8. Eu preciso falar tudo que eu quero falar hoje. 8. Presta atenção nisso aqui. É Bíblia, gente. Não sou eu não. É Bíblia. Efésios 2:8. Vamos lá. Pois vocês são salvos. Pois vocês são salvos pelo jejum. Vocês são salvos pela devoção a uma instituição. Vocês são salvos porque o pastor é muito legal. Vocês são salvos pelo tanto que vocês se comportam direitinho. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não, nem a fé veio. Se ele é o autor e consumador,
Até a fé que você tem veio por Ele. Porque ninguém pode confessar Senhor, Senhor, se não for pelo meu Espírito. É dom de Deus, é dádiva de Deus. Verso 9. Verso 9. Não por obras, para que ninguém se glorie. Verso 10. Porque somos criação de Deus. Somos realizada em? Não foi nenhuma denominação que te formou, não, meu querido. Você não é criação da Assembleia, não. Você não é criação da Batista, não. Da Presbiteriana, da Metodista, da Quadrangular, da Renovada, da Tradicional, da Ortodoxa, nem do Lifehouse. Vocês são criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Ai, pastor, então é pela graça, então eu vou pecar para fazer boas obras. Você não faz obras para ser, você opera boas obras porque você se tornou. Minhas obras não me salvam. Minhas obras declaram o resultado da salvação. É por isso que você não xinga mais. É por isso que você não trai mais. É por isso que você não fofoca mais, linguarudo. Você não faz mais isso. Pode fazer. É por isso que você não condena mais os outros. Quando você vê assim, é do diabo mesmo. Não faz mais isso. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer, levarei eu também e a minha cruz aí é missão. Não é a cruz que ele levou, missão. Até por uma coroa. Vamos, se eu amo, vai. Evangelho de Jesus Cristo. Mensagem da cruz. É por uma coroa. Para terminar, abra por gentileza em Romanos capítulo 6. O de cruz se erigiu, dela um dia como de vergonha e dor, mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus. Você pode se colocar em pé só um pouquinho, vai. Levanta uma mão pro alto, uma. Deu a vida lá atrás por mim, pecador, para me justificar. Vamos, Sandrinho, vamos. Se
Pode ficar em pé. Romanos 6. Romanos 6. Romanos 6, versículo 1. Que diremos, pois? Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Que diremos? Verso 1, filho. Que diremos então? Depois de tudo que foi dito, pastor, essa graça maravilhosa, essa graça, que diremos? Então, vamos continuar pecando para que a graça superabunde, para que a graça aumente. Aí vem a resposta no verso 2. De maneira nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Verso 3. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Verso 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha, eu não sei se existe alguém aqui hoje que ainda contempla culpabilidades de coisas do passado, lembrando das coisas e ainda se sentindo condenado. Quem sabe existe alguém aqui que ainda não se sinta tão perdoado. Quem sabe? Talvez não, mas talvez exista alguém assim. Talvez exista alguém aqui que nunca ouviu o que ouviu nessa manhã, por isso nunca aproveitou da graça do Senhor como poderia ter aproveitado. O que eu quero te dizer é que você é perdoado. E se você tem algum tipo de sentimento de condenação dentro de você, hoje eu declaro que o Senhor entra com a mão dele dentro do seu coração e te retira dessa situação. Seja o que for que aconteceu no seu passado. Pastor, eu vacalhei muito. Você não tem noção. Bom, e Deus chamou muito. Você não tem noção. Porque quem muito ama, muito perdoa. Essa é uma manhã de evangelho na sua vida. Essa é uma manhã de boas notícias para você. Essa é uma manhã de você se jogar nos braços do Pai, até por aquilo que você não se lembra. Não me lembro. Essa manhã é uma manhã para você falar assim: eu sei que sou amado. Eu entendi que eu sou amado. Eu quero viver essa vida nova. Eu quero fugir do pecado. Eu quero que a minha identidade transforme os meus hábitos. Eu quero que a minha identidade, através do Santo Espírito de Deus, transforme a forma com que eu me relaciono com a minha esposa, com meu esposo. Quero trazer santidade para minha casa. Eu quero trazer santidade para os meus negócios. Eu quero trazer santidade para as minhas amizades. Eu quero trazer santidade para o meu relacionamento com meu pai, com a minha mãe. Eu quero honrar o meu pai, não porque é ordem, mas porque eu o amo. Eu quero honrar a Deus, não porque é um sacrifício, mas porque é um prazer. Sacrifício foi o que ele fez. Para nós é um prazer receber o que de graça foi dado. Talvez eu esteja falando com alguém aqui da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, que já passou por divórcio, que já passou por situações complicadíssimas e até hoje não consegue soltar. Você carrega gente dentro da sua cabeça. Você carrega pessoas dentro do seu coração. Até hoje
Você ainda está ferido, magoado, e até hoje você se sente traumatizado por aquilo que você fez, que você não gostaria de ter feito, mas no momento de raiva, no momento de grande desejo, no momento de grande agonia, você foi e meteu os pés pelas mãos. Até hoje você carrega isso. Hoje é manhã de boa notícia para você. O Senhor Deus entregou o Filho dele para que você pudesse, de uma vez por todas, ser perdoado.